Nas últimas décadas da Idade Média, os estados monárquicos europeus investiram na colonização ultramarina. Espanhóis e portugueses tiveram a primazia na invasão do atual continente americano. O Brasil foi alvo de disputas territoriais e comerciais entre Portugal e França no início do século XVI. Esse conflito se arrastaria por longos anos e envolveria os povos nativos das capitanias do sul da colônia. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentam e compartilham os vídeos. Vocês sabem da importância disso, né? Para fazer com que o algoritmo entenda que esse canal é interessante e mande para outras pessoas. Eu gostaria de agradecer o apoio de todos vocês. Hoje eu vou falar da Confederação dos Tamoios, que é um dos movimentos de resistência indígena mais acentuado, com várias etapas e contando com a participação de vários sujeitos históricos. Os povos nativos que habitavam a costa brasileira eram nômades ou seminômades. Eram caçadores-coletores. Entre os atuais estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ficavam uma das maiores populações indígenas do Brasil colonial. Dentre eles, havia os povos Temiminós, os Goitacazes, os Guaianazes e os Carejós. Além da agricultura e a criação de alguns animais domesticados, eles se dedicavam à guerra. Então a guerra já era uma ação comum dentro desses povos indígenas. Uma das maiores povoações ficava na aldeia de Uruçumirim. Ela serviu de palco para várias batalhas entre indígenas e colonos. Mas estou me adiantando muito nessa história. Portugueses e franceses costeavam o litoral brasileiro desde o início do século XVI. Realizavam escambo com os nativos e trocavam utensílios manufaturados por pau-brasil, chamado pelos indígenas de ibirapitanga. O pau-brasil possui uma coloração vermelha no interior do seu tronco. É como se fosse um pó vermelho. E a partir desse pó eles fazem algumas tinturas, né? Vai marcando a pele, em rituais, etc. Era usado pelos indígenas para realizar pinturas. E essas pinturas acabaram, e a cor bem vívida, né, que é um vermelho bem vívido, atraiu a atenção dos portugueses e franceses. O corante vermelho do pau-brasil podia ser usado no tingimento de tecidos. Sem condições de realizar uma colonização mais efetiva, o escambo do pau-brasil com os nativos se mostrou a forma mais rápida de obter lucro. Então, nesse primeiro momento da colonização, eles tinham poucas pessoas. Portugal estava tendo uma defasagem, né? Estava tendo problemas demográficos por diversos motivos, incluindo guerras, má produção de alimentos e também epidemias e também desastres naturais. E eles não tinham condições de fazer uma colonização mais efetiva nesse momento. Então o pau-brasil, né, foi a porta de entrada comercial para a colonização portuguesa. Embora as relações entre indígenas e franceses fossem menos conflituosas se comparada com a portuguesa, o horizonte colonial existia, e a exploração da mão de obra indígena também. Os franceses eram chamados de Mars e os portugueses de Pero. Portugal via a França como uma ameaça aos seus empreendimentos coloniais. Quando Nicolas Durand de Villeneuve desembarcou em 10 de novembro de 1555 na ilha de Sergipe, não demorou a transformar os franceses em uma ameaça para Portugal. Villeneuve instaurou uma feitoria na ilha e construiu o Forte Coligny no mesmo ano. Os franceses de Sergipe mantiveram estreito contato com os nativos. Muitos deles desertaram e até constituíram família com mulheres indígenas. A feitoria em Sergipe durou de 1555 até 17 de março de 1560. A derrubada do Forte Coligny marcou o fim da França Antártica, e Villeneuve retornou para a França. Os portugueses não ficaram passivos em relação ao governo francês. Construíram diversas fortificações para proteger o litoral da capitania hereditária, mas foi a fortaleza de Bertioga, construída entre 1557 a 1560, que conseguiu conter o avanço dos franceses na colônia portuguesa. Foi uma importante fortificação usada no combate aos indígenas e na defesa do litoral da colônia lusitana. Ailton Quintiliano descreve a preocupação dos portugueses em relação à segurança, abro aspas. Os donatários não recebiam suficientes recursos da coroa para a colonização e a empresa agrícola.
O fascínio pelas especiarias das Índias ainda não fora superado, e Portugal concorria no mercado europeu em quantidade, qualidade e preço com os comerciantes italianos. Fecho aspas. Os portugueses realizavam capturas de indígenas. Havia uma necessidade de mão de obra escrava. O tráfico negreiro já existia, mas não estava consolidado. Os indígenas que não foram batizados eram arredios à condição escrava. A presença da igreja foi essencial na justificativa e atração dos nativos para a submissão aos colonizadores. Alguns até mesmo ganharam cargos nas fileiras portuguesas. Os conflitos entre indígenas e colonos se intensificam após uma revolta nos engenhos de Brás Cuba, que era um colono muito importante na época. O ex-chefe Cairuçu, da aldeia de Uruçumirim, que estava em condição de escravo, faleceu. O seu filho Aimberê, que trabalhava em um engenho, organiza uma fuga durante o enterro de seu pai. O plano de Aimberê era ousado: reunir diversos povos em uma confederação e fazer guerra contra os portugueses. Seu primeiro aliado foi Pindobuçu, pai do falecido Comirim. Comirim era amigo de infância, de Aimberê, e era irmão de Iguaçu, que se tornaria esposa de Aimberê. Outro aliado em sua luta foi Parabuçu, e por fim ele conseguiu o apoio de Cunhambebe, que era um importante chefe indígena da aldeia de Uruçumirim, e também tinha um filho de mesmo nome chamado Cunhambebe. Coaquira também tornou-se aliado após ouvir Aimberê, e em suas andanças, Aimberê ainda recrutou Araraí, que era pai de Joganhoaro e irmão de Tibiriçá. Esse Tibiriçá, ele era um indígena que foi cristianizado, foi catequizado, foi batizado, e ele se tornou um dos aliados dos portugueses. Tamoio não se referia a um povo indígena. Tamoio significava o residente mais velho do lugar, ou seja, portanto, a Confederação Tamoio era um grupo que defendia o direito à terra e à soberania indígena. Não era uma defesa étnica, era uma defesa da terra, de nação mesmo, relacionada à terra. Cunhambebe foi o seu primeiro combatente e líder, primeiro comandante da Confederação Tamoio. A guerra entre tamoios e portugueses gerou prejuízos para ambos os lados. Os tamoios tinham um pequeno apoio dos franceses, mas os portugueses tinham muito mais recursos. Cunhambebe faleceu afligido pela peste. E aí a liderança ele foi substituído por Aimberê, que acabou intensificando as lutas. E Aimberê, diferente de Cunhambebe, ele era um grande estrategista. Ele conseguia unir os diferentes povos indígenas para atacar os portugueses. A aliança entre franceses e tamoios na defesa do Forte Colline não deu frutos. Muitos indígenas morreram contra as paliçadas das fortificações portuguesas e outros foram capturados e transformados em escravos. Enquanto davam combate aos colonizadores, grupos atacavam as aldeias na ausência dos guerreiros. Então, todas as vezes que os guerreiros se deslocavam para combater os portugueses iam lá nas aldeias, raptavam as mulheres e crianças e destruíam a aldeia. De acordo com Ailton Quintiliano, abro aspas, desde que foi intensificada a guerra contra os brancos, o trabalho da lavoura, o exercício da caça e da pesca, tudo vinha sofrendo prejuízos, e os gêneros começavam a escassear nas aldeias onde já se passava privações. Fecho aspas. Após a derrocada da França Antártica, um pequeno grupo de colonos franceses permaneceram no continente, mantiveram contatos muito próximos com os nativos, principalmente nos escambos, e alguns até constituíram família com as mulheres indígenas. Alguns já totalmente integrados à vida indígena, como o francês Ernesto, que era casado com Potira, filha de Aimberê, e ele se tornou um guerreiro tamoio e lutou ao lado de Aimberê diversas vezes. O ataque português às aldeias indígenas raptou muitos tamoios, dentre elas Iguaçu, que era esposa de Aimberê. Os avanços colonizadores só aumentaram com essa vitória. A Confederação Tamoio revidou os ataques, saqueando fazendas e destruindo engenhos. Entre 1562 e 1563, Aimberê recebeu o apoio de Aimorés e Goitacazes, além de Guaianazes e Carijós, que haviam se aliado a Tibiriçá. Houve uma tentativa de acordo entre a Confederação Tamoio e Tibiriçá. Inclusive, quem conduziu essa negociação foi Joganhoaro, ele foi que era sobrinho de Tibiriçá, ele foi o mensageiro, e esteve com o tio. E quando ele esteve na igreja, lá conversando com Tibiriçá,
Ele encontrou Iguaçu, mas ele não conseguiu resgatá-la. No fim, Tibiriçá traiu os confederados. Ele contou, né, para o padre José de Anchieta. José de Anchieta foi lá e comunicou aos capitães mores das capitanias hereditárias, e também comunicou lá a governadoria geral. E aí eles tomaram a decisão de combater, né, de maneira mais imediata os tamoios. O saldo da batalha foi sangrento. Tibiriçá matou Joganhoaro. Fernão de Sá, que era filho de Mendiçá, também pereceu nos confrontos. Ele foi atraído por uma cilada. E aí os tamoios foram lá e liquidaram a vida dele. Ninguém vingaria Joganhoaro, pois Tibiriçá morreria de peste em 25 de dezembro de 1562. Que inclusive foi Araraí ficou muito consternado com isso, porque Araraí queria vingar o filho e não conseguiu. Um acordo de paz foi tentado com a negociação direta de Aimberê e o padre jesuíta José de Anchieta. Apesar da calmaria, logo os portugueses voltaram a escravizar os indígenas, quebrando o frágil acordo de paz. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. É importantíssimo para que esse projeto continue, que vocês possam ajudar dessa forma, porque aí divulga o canal. Os franceses do continente, junto aos tamoios, continuaram a fazer escambo. Teares franceses foram adquiridos dos Mers. Os tecidos produzidos pelas mulheres indígenas eram vendidos na Europa. Primeiro caso de exportação de produtos manufaturados no Brasil. Com os utensílios de metal adquiridos de mãos francesas, armas de fogo e até técnicas de agricultura, as aldeias prosperaram. No entanto, a ameaça colonial dos portugueses continuava a fazer vítimas. As guerras justas escravizavam indígenas para o trabalho escravo nos engenhos e engrossavam as fileiras dos colégios jesuítas. A empreitada militar se unia à religião. As ações dos colonizadores fortaleceram-se. Perante a ameaça lusitana, os confederados reuniram forças mais uma vez. Dessa vez, sob influência militar francesa, o comando das forças tamoios foram descentralizadas. Optaram por uma estratégia de guerrilhas que confundiam os inimigos. O governo geral enviou mais um parente de Mendiçá, Estácio de Sá, seu sobrinho e fundador do Rio de Janeiro. Sem Tibiriçá, os portugueses recorreram a outra indígena cristianizada, Araribóia. Conforme descrito por Ailton Quintiliano, abro aspas, Araribóia era um novo Tibiriçá. Nem se chamava mais Araribóia, era Martim Afonso, amigo dos jesuítas e do governo geral. Vestido em roupas trazidas de Lisboa, enquanto os seus trabalhavam como escravos da colônia lusitana. Efetivamente, depois de ter recebido na Bahia o reforço de pequenas embarcações e grande número de soldados e munições, Estácio de Sá seguiu mais para o sul e no Espírito Santo conseguiu o reforço de mais algumas canoas repletas de temiminós, comandadas por Araribóia. Fecho aspas. Tibiriçá e Araribóia demonstram a complexidade das relações entre nativos e colonizadores. Muitos deles cederam ao Império Lusitano, foram batizados, assumiram cargos nas capitanias, vestiam-se como portugueses, escravizaram seus parentes e deram combate aos seus amigos. A agência indígena na colonização não pode ser contestada, só não podemos generalizar. Sua missão era difícil, destruir a Confederação Tamoio. Contou com 2 galeões armados. Além disso, seus homens conseguiram apreender um navio francês ancorado no litoral. A aliança entre os portugueses e os temiminós de Araribóia foram essenciais na destruição das fortalezas tamoias. Os confederados tentaram por diversas vezes tomar as fortificações portuguesas e apressar os seus navios, sem sucesso. Os franceses já não se mostravam interessados em ajudar os tamoios e capitularam. Alguns poucos integrados à vida indígena continuaram, lutaram e morreram como tamoios. Dentre eles, o francês Ernesto, como já disse, era casado com Potira, filha de Aimberê. Sem apoio, com as suas campanhas fracassando uma após a outra, os tamoios ficaram na defensiva. Isolados cada vez mais, deixaram parte do litoral desprotegido. A península do Cara de Cão se mostrou uma porta de entrada para os lusitanos. Ailton Quintiliano discute essa condição, abro aspas. Tal como Estácio de Sá fizera do Cara de Cão, o chefe tamoio procurou fazer de Uruçumirim uma fortaleza inexpugnável. E ao longo do litoral, até Paranapuã, várias fortificações foram construídas, de modo que os ataques portugueses não conseguiram progressos maiores. Fecho aspas.
Em 18 de janeiro de 1567, a esquadra de Mendes Sá recebe reforços vindos da Bahia e adentram a Baía da Guanabara. 2 dias depois, a aldeia de Uruçumirim sofreu seu último ataque e foi devastada. A aldeia foi incendiada e grande quantidade de indígenas foram mortos. Os portugueses agiram com tamanha violência que decapitaram os cadáveres e penduraram as cabeças em estacas. O capitão Mó Estácio de Sá, que comandara o ataque, foi atingido por uma flecha e morreu um mês após a guerra. Os conflitos entre indígenas e colonos não terminou aí. Os povos nativos continuaram a resistir ao avanço português durante todo o nosso período histórico. A luta é essa que dura até os dias atuais sob outras formas, mas com a mesma violência. O livro que eu usei como referência neste vídeo foi A Guerra dos Tamoios, do alagoano Ailton Quintiliano. Ele era jornalista, foi filiado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, faleceu aos 47 anos em um acidente e deixou vários livros escritos, dentre eles alguns romances. O livro é no sentido extenso de informações, mas ele tem uma linguagem muito acessível. Parece um romance, o jeito que ele é escrito, ele é bem gostoso de ler, e ele não é descuidado nas fontes e referências. Essa não é a única obra que versa sobre o tema, existem muitas outras, mas eu acho que essa é uma boa introdução para quem quer estudar sobre a Confederação dos Tamoios. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, deixa uma sugestão de vídeo, deixe um comentário se você conhecia essa história da Confederação dos Tamoios, qual foi sua impressão sobre o resultado dela, e até o próximo vídeo.